tradução da primeira leitura, tirada da Epístola de São Pedro Apóstolo. Irmãos amados, eu vos exorto, como a estrangeiros e peregrinos, afastai-vos dos desejos carnais que combatem contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo que vos caluniem, como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, como pessoas livres, sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, vivei como servos de Deus, honrai a todos. Aos irmãos, amai. A Deus, temei. Ao rei, honrai. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões, com todo respeito, não só aos bons e afáveis, mas também aos que são maus. Nisto consiste a graça, sofrer injustamente, suportando as aflições, com a consciência da presença de Deus. Em pé, por favor. Agora farei a tradução do Evangelho de São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Alguns dos seus discípulos comentavam: o que significa isso que ele nos diz, um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? E eu vou para junto do Pai? Diziam: o que significa esse pouco de que fala? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que queriam fazer-lhe perguntas e disse-lhes: estais discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis? E outra vez um pouco e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, pela alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Podem sentar-se, meus amados irmãos. Estamos no terceiro domingo depois da Páscoa. Já de antemão, quero dizer que vou rezar por todas as mães aqui presentes,
para que elas sejam muito abençoadas neste dia e que tenham fé em nosso Senhor, lembrando-se desta palavra que é a temática central do Evangelho de São João desta missa: modicum, um pouco de tempo. Mas isso é para todos, né? Precisamos da resignação com a vontade de Deus e também da perseverança. A vida passa depressa, como fala São Pedro, nós somos peregrinos aqui neste mundo. Mas é bom contextualizar, né? Porque a gente sabe que a Páscoa, ela se prolonga por 40 dias, pois nosso Senhor permaneceu aqui, depois da sua ressurreição, por 40 dias. E digamos que a gente deve considerar também a vida de nosso Senhor um brevíssimo segundo, né? Enquanto que 33 anos apenas é muito rápido. E mesmo se a gente fosse considerar a hora suprema de Cristo, que foi a sua paixão, dado o amor que Ele tinha por nós e o desejo de nos resgatar com o seu sangue, é como se aquela hora fosse brevíssima. Inclusive, a gente não pode, assim, categoricamente afirmar que estes 40 dias depois da sua ressurreição são 40 dias cronológicos, né? Enquanto tempo, né, computado por um relógio, porque nosso Senhor ressuscitado, Ele já está fora do tempo. Existe até a opinião de que Jesus, no dia da sua ressurreição, Ele já teria feito tudo o que Ele fez nesses 40 dias, com todas as aparições, inclusive já incluindo a sua glorificação aos céus, porque é diferente o tempo de Deus segundo o tempo que nós computamos, né? Inclusive São João, lá no finalzinho do seu evangelho, ele diz que os livros não caberiam no mundo se tivéssemos que escrever tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele falou, né? Tudo aquilo que Ele ensinou. E lá nos Atos dos Apóstolos também tem, São Lucas, logo no início ele fala que Jesus, durante esses 40 dias, passou junto aos apóstolos, falando-lhes do reino de Deus. Mas a gente pode resumir que esta palavra de Cristo, durante este tempo, foi exatamente essa mensagem, né? Por um pouco de tempo. Esta passagem, né, de São João foi tomada lá do sermão da Quinta-feira Santa, né? Porque se aplica literalmente enquanto Jesus se despedia dos apóstolos, dizendo que eles ficariam sem vê-lo, que ficariam tristes com a paixão, mas que logo, logo eles retomariam a alegria, pois teriam a presença de Jesus novamente ressuscitado. A igreja coloca agora para dizer que Jesus está se despedindo para ir para o Pai, e Ele quer dizer que por pouco tempo os apóstolos ficariam sem a sua presença, que eles chorariam, gemeriam, sentiriam dores, ficariam tristes, claro, por conta das perseguições e por conta do martírio, mas que esta tristeza se converteria em alegria, porque logo eles subiriam ao encontro de Deus, na visão beatífica, né? Inclusive a gente pode também colocar como se agora Jesus falasse para nós: por um pouco de tempo nós não o vemos, sim, nós não o vemos, passaremos a vida inteira sem vê-lo, e ainda que a pessoa vivesse 100 anos, seriam pouco tempo, né? Brevíssimo tempo, seriam, portanto, dias corridos, e a vida passa depressa, e nós aqui como peregrinos, passamos sim por muitas tristezas, por muitas tribulações, por muitas lutas, por muitos sofrimentos, mas é necessário, já que até o Cristo, Ele mesmo disse que era necessário que Ele passasse pela paixão para depois receber a glorificação, assim também conosco, por um pouco de tempo, né, a vida passa depressa e nós estaremos recebendo, depois das lutas desta vida, a recompensa eterna. Por isso que nós precisamos constantemente de resignação e perseverança.
A gente pode dizer, inclusive, né, que a resignação é aquela aceitação amorosa com relação à vontade de Deus, que vem muitas vezes nos provar, que vem certamente nos castigar pelos nossos pecados, que vem nos punir pelas nossas faltas. Deus, que é misericordiosíssimo, no entanto, não é um pai bonachão, senão que Ele, com a sua providência, quer que os ramos sejam podados para darem frutos. É nesta hora da poda que nós precisamos da resignação, e até a gente pode considerar, né, que quando a gente perde algum ente querido, é uma dor muito grande, mas é nesta hora que a gente precisa resignar-se e dizer: seja feita a vontade de Deus. É por um pouco de tempo esse sofrimento, mas logo a vida vai passar e nós reencontraremos com os nossos entes queridos, assim esperamos. De repente, né, se em algum momento da vida eu sofro alguma tribulação, quando eu planejo, eu organizo, eu trabalho, eu suo, eu me mato para que alguma coisa aconteça, mas não saiu daquele jeito que nós esperávamos, e Deus, na sua sabedoria, fez de outra forma. É preciso, portanto, aceitar aquilo que Deus preparou para nós. A resignação, então, nos coloca diante do projeto de Deus. E aí é importante que nesta hora também digamos: Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu dei o melhor que eu pude, eu fiz da melhor forma. E é muitas vezes assim o cristão, quando ele realmente ama, ele faz com generosidade, porém às vezes ele precisa decepcionar-se também, porque essa resignação que faz o cristão fazer a vontade de Deus acima de tudo, vai fazer com que ele cresça no amor. O amor perfeito não está quando nós nos alegramos com os nossos feitos, mas sobretudo quando nós nos resignamos segundo a vontade e o projeto de Deus. E certamente o amor é um sintoma, né, de que a alma é resignada, porque às vezes existe mais amor próprio, mais vaidade, mais ganância do que resignação com a vontade de Deus. Cada um pode ver para a própria vida, e certamente nós nos contrariamos por pouquíssimas coisas, e quando às vezes até, infelizmente, dizemos o nome de Deus em vão, né? Como se Ele tivesse que levar a culpa por tudo. E falta, portanto, a nossa resignação e entender que, claro, nesta hora difícil, é preciso colocar na consciência: é por um pouco de tempo, e Deus logo, logo me mostrará qual é, de fato, né, a sua vontade. São Gregório Magno, antes de ser Papa, né, quando ele era secretário do imperador Tibério II de Constantinopla, quando trabalhava lá no castelo, no palácio do imperador, havia lá, né, um corredor estreito e escuro, e após este lugar, uma sala com uma luz pálida que iluminava uma cruz esculpida no chão, né? E era costume de quem passasse por ali, depois daquele túnel escuro, ao ver a cruz, a pessoa se benzia, né? Mas havia aquele impasse, porque era como se a pessoa se benzesse e depois, imediatamente, teria que pisar na cruz esculpida no chão. Com aquele incômodo, o imperador mandou que se tirasse aquela cruz. Mas qual foi a surpresa? Que quando eles foram tirar a lápide com aquela cruz esculpida, descobriram no chão tesouros valiosíssimos, pedras preciosas, diamantes e ouro, etc. É uma historinha, né? Real, mas é para poder a gente entender que por um pouco de tempo, enquanto a gente passa certamente por muitas noites escuras, né? A escuridão da fé, quando nós não entendemos os planos de Deus, mas devemos sim, na escuridão, fechar os olhos e aceitar que Deus nos guie. Às vezes é um corredor estreito, claro, porque a vida eterna, ela, para ser merecida, o cristão precisa padecer, precisa fazer violência a si mesmo, porque
porque a estrada que leva à salvação é a estrada estreita. O fato é que, meus amados irmãos, a gente precisa perseverar, resignados, né, com a vontade de Deus. E falando de perseverança, né, que seria o segundo ponto, a gente precisa se perguntar, né, como é que foi a minha perseverança no tempo quaresmal? Quantas vezes o sacerdote, né, como ministro de Cristo ali no confessionário, representando a misericórdia de Deus, teve que ouvir por inúmeras vezes as dificuldades que todos têm de permanecerem firmes no propósito quaresmal. E quantas vezes se faltou com a perseverança, né? Claro, não pensem que as resoluções e os propósitos devemos fazê-los somente na quaresma, mas agora também existem as penitências pascais. E também nós precisamos perseverar com o nosso bom propósito, afinal de contas, nesse tempo pascal, aí sim é que deve prevalecer a humildade, né? Aí sim que deve prevalecer a castidade, aí sim que deve prevalecer a mansidão. E pense cada um olhando para si mesmo e veja quantas vezes eu falto com a perseverança, porque eu sei que sou orgulhoso e prometo ser humilde, mas eu persevero por pouco tempo, porque logo já me rebelo, me revolto e me contrario, e de repente falto, portanto, com a caridade, com a paciência. Sou uma pessoa, portanto, intolerante, para não dizer insuportável, né? Porque o orgulhoso é assim. E também, quantas vezes, né, nós nos propomos e desejamos de todo o coração viver a castidade heróica, sublime, como se fosse uma oblação de um amor puríssimo a Deus, é esse o nosso desejo. Mas nós nos deparamos e vemos como a nossa carne é fraca, né? E como que somos inconstantes e não perseveramos. Às vezes a pessoa pode até sair do confessionário e em questão de minutos ou em questão de horas estará novamente diante das ocasiões, e a luta, portanto, vai ser para os santos que contam com a graça de Deus. É assim a nossa vida diariamente. E às vezes isso nos entristece, né? Isso nos cansa, mas é por um pouco de tempo. É preciso perseverar na humildade, na castidade. Com relação também à mansidão, a gente sabe que é esse o nosso desejo, mas como que às vezes a ira, né, fala mais alto? E pode ser esse o defeito dominante de alguém, pode ser o meu, e como que nós precisamos, portanto, viver a perseverança na paciência, né, na humildade, portanto, na caridade. Mas voltando àquela historinha, né, de São Gregório Magno, depois que tiraram a cruz, descobriram os tesouros, né? Assim também, se nós perseverarmos, em breve nós teremos a recompensa, né? Nós desejamos receber sim os tesouros que Deus nosso Senhor promete para aqueles que são fiéis, como se fossem talentos multiplicados, né? Que Deus confiará aos servos fiéis, que foram fiéis no pouco, mas que receberão a incumbência de um tesouro inestimável da posse de Deus definitiva. E só para concluir então, nosso Senhor, ele termina o Evangelho falando das mães, né? Cada uma que está aqui presente, cada mãe querida, deve ter se imaginado que de fato Jesus, ele fala a pura verdade, que uma mãe se entristece, sente angústia ao ter que dar à luz, mas logo quando nasce uma criança, ela até se esquece daquilo que sofreu no parto, né? Mas notem que não significa que ela não tenha que sofrer. Depois, na alegria, que ela vai se esquecer do que sofreu. Mas a gente pode até considerar no sentido literal, porque eu sei que as mães foram feitas para o sofrimento, porque elas amam, e amam no parto, amam na educação dos filhos, amam até mesmo nas traições, nas desobediências, nas rebeldias, nas provações que os filhos dão aos pais. As mães sofrem amando e amam sofrendo. Mas que belo é um filho quando se corrige, né? Quando se emenda, quando se desculpa, a mãe se esquece completamente daquilo que o filho fez.
de errado. Mas não é bem só no sentido literal que Nosso Senhor aqui ele quis dizer. Ele quer também falar que a igreja, que é esta mãe, ela sofre para gerar os filhos na santidade, mas depois a mãe, a igreja, se alegra quando vê os filhos produzindo frutos, progredindo e se convertendo cada dia para uma vida perfeita, né? A igreja muitas vezes então estará sempre, a igreja sempre estará se alegrando com os filhos perseverantes, com os filhos que são resignados à vontade de Deus. E notem que aqui o Evangelho ele fala que a mãe gera um homem, né? Essa tradução não é lá tão boa, mas é para dizer também que a igreja, ou até Nossa Senhora, podemos colocá-la aqui, esteve no sofrimento, na angústia, durante a paixão, mas logo ao nascer um homem, quer dizer, logo Cristo ao ressuscitar, nós sabemos da alegria de Nossa Senhora e de toda a igreja por este tempo pascal, e também sabemos da alegria da igreja e de Nossa Senhora quando um filho ressuscita, que deixa o pecado e promete viver santamente. E finalmente aqui, só para dar a última palavrinha, né? Toda a igreja se alegra com o novo Papa, Leão XIV, porque é óbvio que nós como cristãos amamos tanto a igreja, amamos tanto o Santo Padre e o Papa, que de alguma forma, enquanto nós não tínhamos ainda o resultado, havia sim uma angústia normal, uma expectativa, uma esperança. Mas agora, como a igreja é divina, o sucessor de Pedro, portanto, terá a sua missão confirmada pela palavra de Cristo, quando ele disse para São Pedro: Pedro, uma vez convertido, confirme todos os teus irmãos. Rezemos então pelo Papa Leão XIV, porque a igreja se alegra, pois é um novo pontífice que vem para reger toda a igreja. Que Nossa Senhora o abençoe e que Nossa Senhora esteja presente também nesta missa, abençoando todas as mães, e que perseveremos juntos, unidos, resignados com a vontade de Deus, pois é por um pouco de tempo, e logo por mais um pouco de tempo nós veremos a Deus na glória do céu. Assim seja.